completar, dar pleno e não abolir. Eu olho para esse evangelho sempre como uma grande caminhada existencial. E a vida sim o é. Nós fomos educados, a maioria de nós, eu tenho mais de 40 anos, 44 mais precisamente, mas nós fomos educados no medo, diferente das gerações atuais, que são educadas num falso diálogo, numa proximidade entre pais e filhos, que vira quase uma amizade, e aí a autoridade acaba se perdendo. Mas nós fomos educados, sei lá, o medo da rua era um medo preconceituoso, porque pegava geralmente aquele irmão de rua que andava e falava para a criança: olha, se você sair para a rua, ele vai te pegar. Assim a gente aprendeu, na tenra idade, que atravessar o portão da casa, que naquele tempo era mais baixinho, né? E ir para a rua tinha perigo, porque era difícil explicar para uma criança: olha, tem um carro que pode te pegar, tem alguma pessoa que de fato pode te levar, como acontece. Então, havia uma didática na lei que eu não concordo. Não vou dizer que é legal mostrar um irmão de rua e dizer: olha, ele vai te pôr naquele saco e te levar embora. Não estou dizendo que eu concordo em absoluto, muito pelo contrário. Mas há momentos na vida que a gente vai entendendo de maneiras diferentes as proposituras de Deus e vamos revelando essas proposituras de Deus em nós mesmos. E assim acontece, como acontece existencialmente para cada um de nós, que quando é criança nos explicam mais ou interrompem ou não, e depois quando é adulto a gente vai descobrindo as coisas, vai descobrindo os porquês da vida, a gente vai se revelando a si mesmo. Também o povo de Deus vai fazendo em Deus uma experiência de revelação do próprio Deus, a ponto de chegar no máximo em Jesus Cristo e determinar que a partir de Jesus Cristo não se compreende mais nada de Deus, sem Ele não se compreende mais nada de Deus, e Ele é o óculos da realidade do céu, ou seja, Ele é o dom que vai nos apresentar ao Pai e junto com o Pai enviando o Espírito, confirmar aquilo que Ele disse e ficou para nós na experiência do Evangelho e dos Evangelhos. Então, o Senhor está dizendo: olha, a lei pareceu dura, mas era para que um momento da vida de vocês, aquela dureza da palavra, vos ensinasse o melhor caminho. Hoje ela não precisa ser tão dura, porque o pleno cumprimento da lei que o pai impõe para uma criança aos 3 anos de idade, ou um adolescente que quer virar a madrugada fora de casa, parece duro para quem recebe, mas é o pleno cumprimento da palavra, ou seja, é amor. Mas é claro que quando a gente tem 13 anos, o que a gente responde para o pai e para a mãe? Você me odeia, eu não pedi para nascer, não é essa larota toda? E depois, aos tempos, você fala assim: obrigado mãe, obrigado pai, olha do que você me livrou. Quando um pai e uma mãe chega e diz: olha, não tem amizade com esse tipo de gente, porque está na Bíblia, inclusive, me diga com quem andas que eu vou dizer que pessoa você é. A gente estrincha, chora e acha que o mundo odeia a gente, e assim, o povo de Deus passou por experiências assim. Passou por experiências, mas o problema é continuar com a infantilidade e não experimentar o Deus que Jesus Cristo é e sempre será, e o que Ele apresenta, um Deus presente, daqui a pouco inteiramente presente. E aí a gente volta para a história de um personagem da Bíblia, Elias, que tem uma fama enorme, não é? São 3 capítulos no livro dos reis que se falam de Elias, mas o que se fala de Elias e a riqueza, dá para pregar retiros. Eu geralmente uso nos retiros
Elias, porque Elias tem um apelo vocacional, ele também tem um apelo de orgulho. Nesse texto é bem orgulhoso mesmo, eu vou botar fogo nisso aí, até estando molhado, etc e tal. Mas ele nos demonstra o quê? Uma fidelidade ao Senhor. Mesmo quando ele pede ao Senhor, no momento posterior a que aconteceu isso, a mulher de Acabe, a rainha Jezabel, quer acabar com Elias. Ele destruiu e depois mandou matar os 450 sacerdotes de Baal. E ela inicia uma grande perseguição. E aí ele tem que refazer uma experiência com Deus. E ele caminha dias no deserto, e aí no final do dia ele quer morrer. Ele pede a morte para Deus. Olha que bonito, um profeta que pede a morte. Como muitas vezes nós pedimos diante de um sofrimento, diante da dor, diante de uma doença, pedimos a morte. Porque os profetas, os santos, são antes seres humanos e representam, através da história que eles nos contam, nossos sentimentos, com o desejo que a gente cresça. E aí, em contraponto a Elias, existe a história do povo. Um povo que tinha um rei, na Bíblia Acabe, chamado fraco. Um rei fraco. Um rei que não tinha personalidade. E uma das suas esposas, Jezabel, trouxe da sua terra o culto a Baal. E este culto cresceu de tal forma, que o povo se convenceu daquele culto. E Elias profetiza anos de terror, de carestia, e acontece os 3 anos de carestia, porque o povo não foi fiel a Javé. Amados, quando a gente não é fiel a Javé, não é Javé que sofre, somos nós que sofremos, porque nós nos distanciamos da vontade de Deus. É como o adolescente e o espírito adolescente, quando ele exige de Deus algo que Deus não será, porque Deus é Deus e eu sou eu não tenho que pôr minha imagem de Deus, e o povo queria que Javé transformasse imediatamente, que fizesse chover de modo mágico, se esquecendo de tudo que ele havia feito, e por isso cresceu o culto a Baal, nesse tempo de carestia, que era um tempo terrível, em que os animais de Acabe tinham que beber e o povo não tinha o que beber, para vocês terem uma ideia, muito parecido com as realidades dos fortes, sempre que dão para os seus pets, às vezes, um cuidado maior do que se dá para o ser humano, mas também não é o caso. Mas, de fato, o povo não foi fiel, e não sendo fiel, teve que pagar as consequências. Por vezes nós temos que parar para pensar se verdadeiramente nós migramos daquele tempo que a gente precisa da dureza para aprender, da lei, ou se de fato a gente é suficiente maduro para viver o amor e aceitar o amor de Deus. Não é à toa que a gente sempre ouve aquela frase: ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Que momento da minha vida isso se diferencia? No momento em que eu sou a criança birrenta, que quer com que Deus faça o que eu desejo e não o que Ele quer para mim, daquela criança que se sente amada mesmo quando Deus diz o seu não. Então, de fato, inclusive espiritualmente e do ponto de vista da nossa fé, nós temos esses 2 momentos. Talvez a gente até migre, né? Uma hora está mais pendido à lei e a receber as negativas de Deus como castigo, e horas para entender mais como uma mãe, como um pai, que de fato compreende que o não muitas vezes é necessário, e que a negativa do Divino Pai Eterno para os nossos pedidos às vezes é necessária, porque o caminho que Ele nos dá talvez seja diferente do que nós gostaríamos. Eu não sei em que momento da tua vida você vive. Eu não sei. Eu só sei que este pobre homem, Márcio Tadeu, sacerdote, não por seus méritos, mas por eleição da igreja,
Por vezes passa momento de leis em que eu me sinto castigado, angustiado, em que eu gostaria que Deus agisse de outra maneira para comigo e para com os meus. Especialmente quando a gente perde alguém que ama, e eu não canso de dizer que eu perdi 4 pessoas que eu amava muito, 2 pais inclusive, uma avó e um tio muito querido, numa diferença de 1 ano e meio. A gente às vezes age como adolescente, falando, poxa aí meu Deus, que é isso? Já não está demais? Mas sobretudo eu peço todos os dias para que eu possa compreender todas as vírgulas que não se apagarão e que existirão até o final dos tempos, não sobre o aspecto da lei, mas sobre o aspecto da lei que Jesus me apresentou, dizendo, por mais que o papai não faça o que você pede, ame-o e se deixe amar. Por mais que o filho não realize na hora a graça que você deseja, deixe-se amar e o ame com toda a força, com toda a existência. Por mais que o Espírito talvez você pense que não te auxilie no momento, dando aquela palavra, aquela resposta que você gostaria, certamente é melhor. E assim, não é para conformar com a dor e nem com o sofrimento que a gente passa, não. Porque estar em conformidade com a palavra de Deus não é conformismo. Mas Deus não dá absolutamente nenhum desafio que Ele já não nos tenha dado antes a graça de superá-lo. Então, amado, amada, se o teu desafio nesse momento de vida, diante da dor, diante da enfermidade, diante de tudo, é maior do que você já possa imaginar, é maior do que você diz conseguir enfrentar, tenha certeza, o Deus do amor já te deu a graça necessária para superá-lo. E nesta Eucaristia, tome posse dessa graça. Diante da lei que te pesa, tenha certeza que um amor maior você já recebeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.